A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou seus vídeos, você tem fez sozinho esse estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. 117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades. No Baixo Açu, bombas e canais recuperados irrigam as plantações. Esse é um dos legados do governo do estado junto com o Banco Mundial. No Sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas. Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas. 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FABEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FABEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militar e civil, bombeiros e TEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Está no ar Podcast. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Meus caros amigos, meus caros radiovintes, internautas, telespectadores, mais uma edição do nosso podcast. Amigos, nós vamos já à entrevista do dia, o nosso secretário, né, o Alexandre Lima, ele é secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar. Ele vai nos trazer aí a sua visão, a sua percepção e também os investimentos do governo do estado, do agronegócio, principalmente no que diz respeito à primeira feira potiguar da agricultura familiar e economia solidária. Eu quero receber com muita alegria o nosso Alexandre Lima, o secretário. Bom dia, secretário. Como está você? Eu tinha dito, né? Hoje é mais um daqueles dias ensolarados na capital potiguar e estamos aí juntos para falar da agricultura, da economia solidária. Uma satisfação recepcioná-lo nesse instante aqui nas nossas transmissões. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma satisfação muito grande por estar participando desse podcast. E dizer que estou aqui à disposição para dialogar, para conversar sobre um tema que tem sido muito central no governo, que é o tema do fortalecimento da agricultura de base familiar no Rio Grande do Norte. E nós teremos aí a primeira feira potiguar, não é? Quais os destaques? O que o amigo gostaria de salientar nessa iniciativa do governo do estado? Eu gostaria, antes de entrar diretamente nessa questão da feira, poder fazer uma breve contextualização da agricultura familiar no Rio Grande do Norte. Acho que é importante a gente compreender esse quadro mais geral para poder situar a feira. Primeiro dizer que o Rio Grande do Norte possui em torno de 78% do total das suas propriedades enquadradas como de agricultura familiar. Esse segmento é responsável pela ocupação de 400 mil pessoas no campo do Rio Grande do Norte. E esse segmento no Rio Grande do Norte, no Brasil do Nordeste, é o responsável pela produção de alimentos. Nós temos basicamente dois formatos de agricultura no Brasil. Nós temos o agronegócio, que são as grandes propriedades, que têm a sua produção pautada pela produção de commodities. Aqueles commodities são produtos de maior valor agregado, geralmente destinados para exportação,
e aqui nós temos um exemplo muito claro desse tipo de agricultura, que é a produção de melão. Quer dizer, você tem produtores especializados que produzem grandes áreas, extremamente tecnificados, que produzem para o mercado externo. No Rio Grande do Norte, a tradução mais prática e mais próxima disso é o que acontece com o melão. E nós temos a agricultura de base familiar, que é aquela agricultura que está dispersa, difusa, né, que é, como eu falei, 80% das propriedades, nós temos quase 50 mil propriedades no Rio Grande do Norte com esse tipo de agricultura, que tem a sua produção totalmente voltada para o mercado interno, voltada à produção de arroz, feijão. Só para você ter uma ideia, quase 90% da farinha, 80% do mel, 55% do leite do Rio Grande do Norte é produzido pela agricultura familiar. Enfim, é aquela agricultura que é voltada para o mercado interno. E o governo do estado criou uma secretaria, a Secretaria de Agricultura Familiar, voltada para o fortalecimento desse segmento no Rio Grande do Norte. Inclusive, o Rio Grande do Norte era um dos últimos estados que não tinha, dentro da sua estrutura governamental, um setor para esse segmento no Nordeste. A governadora criou em 19, vem efetivando um conjunto de políticas. Bem, eu coloquei esse aspecto inicial, praticamente situou a feira dentro desse contexto, né? Então, a Feira Potiguar da Agricultura Familiar é um evento, o maior evento, eu posso dizer, do governo do Rio Grande do Norte nesse ano, que vai justamente ampliar esse diálogo entre quem produz e quem consome, né? Então, a feira será esse grande espaço onde a agricultura familiar do Rio Grande do Norte mostrará toda a sua força, todo o investimento. O governo tem investido muito no processo de verticalização da produção. O que é isso? É a transformação do produto a partir das agroindústrias. Então, a feira vai expressar o quanto o governo da professora Fátima tem investido nesse segmento em termos da estruturação da sua base social e produtiva. Secretário, você nos fez um apanhado histórico, né, também assim da necessidade. Houve décadas em nosso estado que não tínhamos políticas públicas para fixar as famílias no campo, né? Isso provocava êxodo rural, inchaço nas cidades e problemas decorrentes. Mas é com essa iniciativa que você também consegue atenuar esse dilema, né, do agricultor, que muitas vezes, em tempos de estiagem, de seca, pode até pensar em mudar ou vender a propriedade. É por aí que a gente consegue eliminar um dos grandes desafios históricos aqui do Rio Grande do Norte. Correto, secretário? Qual a sua opinião? Com certeza. Veja, todos os países do mundo, todos os países que conseguiram avançar do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida do seu povo, fortaleceram a agricultura familiar e fizeram um processo de reforma agrária, né? Isso histórico, os países desenvolvidos, Estados Unidos, enfim. E tem um exemplo mais recente disso, que é a China, né? Inclusive, eu passei 15 dias lá visitando e compreendendo melhor. A China tirou 700 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 10 anos. Fez um grande processo de investimento rural, né? Então, é um exemplo. Mas as próprias políticas públicas que o governo Lula 1 e 2 e Dilma construíram, são referências em termos de desenvolvimento rural. O Brasil sai do mapa da fome muito em função dos investimentos, das políticas públicas que o governo federal criou. Inclusive, é importante a gente colocar, a gente valoriza pouco isso, mas as políticas criadas pelo governo Lula e Dilma foram implantadas na FAO em mais de 40 países da África. O próprio modelo chinês de revitalização rural, ele bebeu na fonte das políticas de combate à pobreza rural feitas pelos governos Lula e Dilma. Então, nós temos uma expertise, nós sabemos o caminho. E você colocou muito bem. Quer dizer, quando você não tem políticas públicas que fixem os homens e as mulheres no campo, inevitavelmente elas procurarão as cidades, né? E esse modelo aconteceu na década de 70. Deixa eu dar uma informação importante para vocês, para compreender. O Brasil, em 30 anos, entre a década de 60 a década de 90, na década de 60, o Brasil tinha em torno de 30% da sua população nas cidades e 70% no campo. Pois bem, em 30, 40 anos, o Brasil inverteu. Passou a ter em torno de 70% da sua população, 72% da sua população nas cidades e só 28%, 27% no campo. Nenhum país do mundo passou por uma mudança tão forte na sua composição da população rural e urbana como o Brasil. Foi um fenômeno único no mundo. E isso trouxe várias consequências.
né? Porque não, logicamente o Brasil não estava preparado, o país não estava preparado para assimilar essas pessoas. E o quadro hoje que nós vemos nas cidades, essa periferização que nós temos hoje. Então, resumidamente, investir no rural, investir na agricultura familiar, é preciso que as políticas públicas ofereçam as mesmas condições de educação e saúde que tem na cidade para a população rural. Isso é uma questão fundamental para que a gente tenha um país mais igual, um país que dê dignidade às pessoas. Secretário, você poderia se situar em termos de aproveitamento dessa produção, como é feito o escoamento, de que maneira isso chega ao público, chega às unidades de abastecimento, supermercados, toda essa cadeia que envolve a distribuição dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Nos traga assim um quadro geral e panorâmico dessa atuação e também do apoio do governo do Estado. É uma importante pergunta. Veja, eu disse no início que a agricultura familiar brasileira, nordestina e do Rio Grande do Norte, é a grande responsável pela produção de alimentos. Isso os dados, efetivamente, nos colocam nessa situação. Mas qual é o grande problema? É que esses agricultores, essas famílias que produzem, não fazem um passo fundamental dentro da cadeia produtiva, que é acesso ao mercado. Então, esse acesso ao mercado, historicamente, está na mão de uma figura, que é a figura do atravessador. Sim. E esse atravessador sempre ficou, historicamente, com boa parte dos lucros oferidos por esse processo. Então, você tem uma família que produz, mas ela não consegue chegar ao consumidor final. Então, esse é um grande problema que nós vivenciamos na agricultura familiar. E aí você tem um processo onde quem produz não detém os mecanismos de viabilizar o acesso ao mercado. Então, a gente sempre diz, um grande problema da agricultura de base familiar camponesa no Brasil, no Nordeste e no Rio Grande do Norte, é justamente a falta de acesso a mercados, né? E o governo do Estado vem, nos últimos 5, 4 anos, justamente construindo a sua parte. E aí, qual a estratégia do governo do Estado? Primeiro, qualificar o processo de compras. Nós temos no Rio Grande do Norte o mais estruturado programa de compras da agricultura familiar do Brasil. Sim. Hoje, o Rio Grande do Norte é uma referência em termos de marco legal, em termos de leis, que favorece o processo de compras da agricultura familiar. O governo da professora Fátima, nos últimos 4 anos, comprou mais de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais na agricultura familiar do Rio Grande do Norte. E aí, com algumas inovações importantes. Todos nós sabemos, por exemplo, que desde o governo Lula, existe um percentual da alimentação escolar que é comprado da agricultura familiar. Sim. O que é que o nosso governo fez? Além de ampliar essas compras, o Rio Grande do Norte é um dos estados que aplicam a maior quantidade de recursos do PENAE para a agricultura familiar. Nós temos um índice que beirou 48%. Foi o estado que mais aplicou recursos da alimentação escolar efetivamente na agricultura familiar. É um recorde que nenhum outro estado do Brasil alcançou. Isso é uma coisa importante. Mas demos passos mais ousados. Sim. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado, está sendo o primeiro estado do Brasil que está colocando produtos da agricultura familiar em toda a sua rede SUS. Todos os hospitais do Rio Grande do Norte passarão esse ano, já estão recebendo produtos da agricultura familiar. É o primeiro estado do Brasil a incluir, inclusive isso colocado pela ministra da Saúde, na última vez que esteve em Natal, expressou, inclusive, dizendo que vai levar essa experiência do governo da professora Fátima para os demais estados do Brasil. Então, veja, nós estamos construindo um ambiente de compras da agricultura familiar e agora, mais recentemente, isso é o PECAF, inclusive uma lei aprovada na Assembleia, uma lei de autoria da deputada Isolda, que cria esse programa estadual de compras. E a segunda fase, a partir do mandato da professora Fátima agora, é um forte investimento no acesso ao mercado privado. E aí nós estamos criando um conjunto de benefícios fiscais para quem compra da agricultura familiar. Sim. Nós estamos fazendo, um dado importante, o maior programa de feiras da agricultura familiar do Brasil. Até o final de fevereiro, nós teremos feira da agricultura familiar em 70 municípios do Rio Grande do Norte. 70 municípios. Mas isso vai ser replicado nos municípios, não é, para que os agricultores, as famílias possam também apanhar esse know-how e implementar essa política, não é? 70 municípios. Exatamente.
Isso, veja, é o que eu falei. O grande problema da agricultura familiar é não ter acesso a mercado, não vender diretamente. Na hora que o Estado dá as condições de estruturar uma feira padronizada, com barracos, com balanças, com cestas de lixo, o que é que faz? Ele encurta esse caminho entre quem produz e quem consome. Na hora que você faz isso, além de você ampliar as possibilidades de acesso ao alimento saudável, ao alimento fresco, né? Imagine, você conversar com quem produz. Isso é uma coisa extraordinária. Sim. É uma coisa contemporânea. Você ir lá na feira e conhecer aquela pessoa que produz o alimento que o seu filho consome. O que existe mais valioso para um pai, para uma família, do que os seus filhos? A alimentação. A alimentação é aquele elemento na nossa sociedade que une rural e urbano. Então, você saber a procedência, você poder conversar, dialogar com quem produz, é uma coisa fantástica. E a feira possibilita isso. Né? Então, assim, nós estamos encurtando esse caminho entre quem produz e quem consome. Secretário, nós tivemos períodos de muita estiagem, as nossas reservas hídricas estão aí suportando, né, momentos assim de menor precipitação, em termos assim de aproveitamento daquela família que tem um açude ali perto, tem um barreiro, tem algum mecanismo, no sentido natural de melhor aproveitar essa plantação, esse roçado. O que o governo tem feito para incentivar também e fortalecer a economia familiar em tempos de estiagem? E nós sabemos que, historicamente, nós padecemos e muito. E uma pergunta importante também, porque a gente tem que ter muita clareza que 92% do território do Rio Grande do Norte está dentro do clima semiárido. Então, a seca é um fenômeno natural. E o governo começou, a sociedade, na verdade, começou a compreender. A seca não pode ser encarada como algo que não existe, a seca acontecerá e vai acontecer. O que nós temos que criar é vamos dizer assim, uma resiliência dessas famílias para que elas possam estar preparadas para superar esses momentos que existirão. Né? E isso acontece na hora que você amplia o estoque hídrico, amplia o suporte forrageiro para os animais. Por que os animais são estratégicos? Porque o animal, os dados nos revelam que 67% da área da agricultura familiar no Rio Grande do Norte é destinada à pecuária. A pecuária é um mecanismo de monetarização, é onde a família pega o dinheiro que vai comprar, para comprar, se reproduzir economicamente. Então, o que o Estado concretamente está fazendo? O Estado tem um grande programa de distribuição de palmas, através da Imparne. Nós temos uma Emater que está se reestruturando, levando assistência técnica, e tem um componente novo e central que nós estamos apoiando de forma muito forte, que é o cooperativismo da agricultura familiar. Sim. O que nós estamos dialogando com as comunidades? É que sozinho, isolado, essas pessoas não conseguirão acessar mercado. Sozinho, isolado, essas pessoas não conseguirão melhorar a sua condição de vida. Então é fundamental que nós tenhamos justamente um processo de cooperação e de sinergia entre essas famílias. Né? Então nós estamos fortalecendo o cooperativismo na agricultura familiar através de uma rede de cooperativas e para que essas famílias possam se articular, se organizar, acessar o crédito, acessar a assistência técnica. Né? Nós temos disponibilizados, através do Plano Safra do governo federal, mais de 400 milhões de reais para a agricultura familiar em termos de acesso ao crédito. Então, nós temos que ter dessa junção entre o governo do Estado, o governo federal e municípios, que nós vamos fortalecer essa agricultura familiar. E tendo uma parceria muito forte com os movimentos sociais. O MST, a FETAR, a FETRAF, a Mundial das Mulheres, são parceiros estratégicos. Veja, nós temos que criar um ambiente de diálogo, de cooperação entre as esferas de governo e entre os movimentos sociais. É assim que nós conseguiremos superar, é assim que nós vamos aproveitar o nosso potencial hídrico, os barreiros, os riachos, os poços que existem no interior do Rio Grande do Norte. O senhor destacou ontem, numa das suas declarações, não é? Reportando a Feira Nordestina da Agricultura Familiar. Então, a visão é muito mais ampla, não é? A produção local, a produção aqui norte e rio-grandense, mas também essa visão de uma região que tem peculiaridades, não é, secretário? Eu queria que você fizesse essa correlação entre o que nós podemos realizar, produzir, e aquilo que é a vocação também do nosso Nordeste.
Veja, nós fazemos parte, nós temos no âmbito do Consórcio Nordeste, uma Câmara Temática da Agricultura Familiar, da Sim. qual eu coordeno. Então, nós temos um ambiente de articulação institucional entre os secretários de Agricultura Familiar do Nordeste. A professora Fátima acompanha isso e eu coordeno do ponto de vista técnico. E é justamente nesse ambiente de cooperação que nós procuramos trocar experiências, intercambiar políticas públicas, né? E nos cooperar, nos ajudar para que a gente consiga avançar cada vez mais. Então, esse ambiente de cooperação entre os estados do Nordeste, e muitas políticas públicas nós estamos construindo, inclusive aproveitando experiências de outros estados, da Bahia, né, do Ceará, e eles também aprendendo conosco naquilo que nós conseguimos avançar. Então, esse ambiente de cooperação foi possível que o Rio Grande do Norte sediasse, no ano passado, a primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar, um evento que movimentou mais de 25 mil pessoas no Centro de Convenções, né? Inclusive com a presença de Lula, que esteve aqui. Nós tivemos a participação de todos os estados do Nordeste, e isso nos inspirou, né, nessa articulação. Essa feira que nós fizemos no ano passado, em junho, nos inspirou a realizar uma edição no âmbito do Rio Grande do Norte. Então, a Feira Potiguar é justamente um espaço que o governo do estado, junto com os parceiros, né, estão construindo, pegando esse gancho da Feira Nordestina, que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte no ano passado, e fazendo uma versão local desse espaço de diálogo da agricultura familiar com a sociedade aqui de Natal e de todo o Rio Grande do Norte. E também a sua avaliação, né? O investimento anunciado pela governadora envolve recursos em torno de 150 milhões, recursos disponíveis para o setor e para aplicação na produção de alimentos saudáveis e segurança hídrica. E ela cita também o projeto Sertão Vivo, né? Projeto também que acontece para garantir esse investimento. Me fala um pouquinho desse projeto, no tocante à tua pasta, secretário. Veja bem, o BNDES e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, que é um organismo ligado à ONU, o FIDA, lançaram um edital onde os estados puderam concorrer. E o Rio Grande do Norte elaborou seu projeto. Nós ficamos em terceiro lugar, né, à frente de estados importantes, né? A Bahia ficou em primeiro, o Ceará ficou em segundo e nós ficamos em terceiro lugar. E essa posição possibilitou que o Rio Grande do Norte captasse 150 milhões de reais. Como a governadora disse, será o maior investimento da história da agricultura familiar nos próximos 3 anos. E esse projeto é denominado Sertão Vivo, que é uma iniciativa, como eu falei, do BNDES e do FIDA. São 120 milhões de empréstimos, né, que o BNDES vai fazer, e 30 milhões a fundo perdido, quer dizer, não reembolsáveis. E esses recursos serão aplicados em 37 municípios do Rio Grande do Norte, justamente para ampliar a resiliência climática, a produção de alimentos, para ampliar a segurança hídrica, né, e apoiar justamente as suas famílias rurais. Esse projeto vai começar em 2024, vai 2024, 2025, 2026, né, e foi anunciado os ganhadores desse edital na semana retrasada em Brasília. Então, nós faremos agora o recorte durante a feira. Nós faremos uma explanação e faremos o lançamento do projeto Sertão Vivo aqui no Rio Grande do Norte. Como eu falei, um projeto de uma envergadura muito grande que vai possibilitar um investimento de 150 milhões de reais na agricultura familiar do Rio Grande do Norte nos próximos 3 anos. Nós teremos uma média de 50 milhões de reais investidos no Rio Grande do Norte na agricultura familiar a partir de 2024. Né? Então, será um recurso que possibilitará que nós ampliemos em muito as ações aqui no nosso Rio Grande do Norte. Secretário, como é feito assim o intercâmbio de ideias, de iniciativas, junto também a bancos privados? Há uma contrapartida, há um chamamento para que essas instituições também apoiem, incentivem a agricultura familiar? Como é feito isso com o setor privado? Há essa interlocução? Como é que é esse quadro? Veja, não, normalmente em termos de banco, são os bancos públicos que operam as linhas de crédito, né? Então, o governo disponibiliza a linha de crédito, existe um Programa Nacional de Fortalecimento, uma linha de crédito, na verdade, que é o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, é um programa subsidiado, e esse programa disponibiliza o acesso ao crédito.
Esses projetos são elaborados por entidades privadas e pela própria Emater, e esse recurso é captado e investido na agricultura familiar. Como eu falei, para 2024 existe 500 milhões de reais destinados a serem investidos na agricultura familiar. Então, os agricultores procuram assistência técnica, os técnicos elaboram um projeto, e esse projeto é financiado pelo Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil, que são os principais agentes que operam essas linhas de crédito aqui no Rio Grande do Norte. Muito bem, nós estamos falando ao vivo com o secretário Alexandre Lima. Secretário, fique à vontade para o senhor pontuar algum outro aspecto, principalmente em relação à feira, não é? Dado aí esse chamamento, né, para que as famílias e também todos que estão diretamente ligados a essa cadeia produtiva possam participar e interagir. Fique à vontade, secretário, para algum chamamento para que fortalecemos esse evento tão importante para o Rio Grande do Norte. Não, eu só queria convidar toda a população de Natal, da Grande Natal, para poder vir aqui no centro administrativo, a partir do dia 30 de novembro até 3 de dezembro. Será um grande evento. Nós teremos mais de 20 cooperativas, 21 instituições, teremos mais de 20 barracas de feira, teremos 10 estandes de alimentação, uma área total de 2.500 metros quadrados, todo destinado para mostrar a força da agricultura familiar. Teremos uma relação também com a economia solidária, exposição de produtos de artesanato, né? Teremos shows, né? Durante todas as noites, shows importantes, com artistas de nome nacional, Santana o Cantador. Teremos artistas locais também, uma grande quantidade de artistas locais que se apresentarão. Então, só gostaria de convidar a população de Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim, Extremóis, a população do Rio Grande do Norte, para vir no centro administrativo a partir do dia 30 e conhecer a força, a pujança da agricultura familiar, para vir comprar sua produção e conhecer e valorizar a produção desse segmento social, que, como eu disse, é a grande responsável por produzir os alimentos que chegam à mesa do povo potiguar. É uma iniciativa do governo do Estado, tem o apoio do Banco do Nordeste, o apoio do governo cidadão, é uma ação integrada do governo para dar visibilidade a esse segmento. Nós estaremos, nos próximos dias, lançando uma grande campanha de divulgação, com vinculação de propaganda na TV, nos rádios, com busdoor, com outdoor, para que a gente possa fazer essa grande convocação, para que a população aqui da região do Rio Grande do Norte possa visitar esse evento e valorizar e conhecer cada vez mais a força da agricultura familiar do nosso Rio Grande do Norte. Nós queremos agradecer a sua disponibilidade, seu tempo preciosíssimo. Sei que tem várias demandas, vários contatos ainda para fazer no dia de hoje, mas nós aqui no podcast queremos agradecer a sua participação e colhermos de ti as suas considerações finais, e já agradecendo esse momento, e certamente haveremos de estar presente na cobertura jornalística junto com os demais profissionais da imprensa. Fique à vontade, secretário. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que o governo da professora Fátima Bezerra, o governo democrático e popular, é hoje um governo preocupado em fazer a inclusão produtiva, gerar renda e dignidade para os homens e mulheres do campo. A agricultura familiar tem a grande missão histórica de produzir alimentos, mas não são qualquer tipo de alimento, são alimentos saudáveis, alimentos livres de veneno, de agrotóxicos, e o nosso povo precisa comer comida de verdade. Por isso que a nossa feira tem como lema produzir alimentos para que chegue à mesa do povo potiguar. Essa é a missão histórica da agricultura familiar. E agradeço pelo espaço, estamos aqui à disposição para que em outro momento a gente possa ampliar e cada vez mais fortalecer a agricultura familiar. Desde já eu agradeço pelo espaço que você nos concede nesse podcast. Nós que agradecemos mais uma vez. Um ótimo dia, secretário, e possa conduzir aí com maestria, com muita sabedoria, essa pasta tão relevante para o Rio Grande do Norte e para a nossa economia. Um abraço, secretário, e pessoalmente depois a gente agradece aí. Tivemos a entrevista com o secretário Alexandre Lima, nos trazendo as expectativas para a primeira feira da agricultura familiar potiguar. Meus amigos, fiquemos por aqui. Agradeço a todos. Você confere as nossas rádios parceiras e até outro momento, se Deus quiser. Um ótimo dia para todos.
O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimatão FM de Nova Cruz. Voz Serrinhense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. 117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades. No Baixo Açu, bombas e canais recuperados irrigam as plantações. Esse é um dos legados do governo do estado junto com o Banco Mundial. No Sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas. Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas. 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militar e civil, bombeiros e ITEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte.